Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para dar continuidade ao trabalho de divulgação da doutrina espírita do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Eu me chamo Marco Aurélio e hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Começamos com uma leitura de preparo do livro Agenda Cristã, pelo espírito de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. O título é Em Seu Benefício. Não se agaste com o ignorante, certamente não dispõe ele das oportunidades que iluminaram seu caminho. Evite aborrecimentos com pessoas fanatizadas, permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão como qualquer prisioneiro. Não se perturbe com o malcriado, o irmão intratável tem na maioria das vezes o fígado estragado e os nervos doentes. Ampare o companheiro inseguro, talvez não possua o necessário quando você detém excessos. Não se zangue com o ingrato, provavelmente é desorientado ou inexperiente. Ajude ao que erra, seus pés pisam o mesmo chão e, se você tem possibilidade de corrigir, não tem o direito de censurar. Desculpe o desertor, ele é fraco e mais tarde voltará à lição. Auxilie o doente, agradeça ao divino poder o equilíbrio que você está conservando. Esqueça o acusador, ele não conhece o seu caso desde o princípio. Perdoe o mal, a vida se encarregará dele. E assim, Senhor, preparados que estamos, elevamos os pensamentos a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga, aos nossos mentores espirituais, agradecendo a oportunidade bendita dessa encarnação e a oportunidade do contato com a doutrina espírita. Que tudo que aqui for falado sirva como ferramenta da nossa transformação. Assim, pedimos a permissão para iniciar o estudo de hoje. Graças a Deus. O capítulo que nós vamos estudar do Evangelho é o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. E os itens, deixai que venham minhas criancinhas, e bem-aventurados que têm fechado os olhos. E eu começo lendo a passagem quando Jesus foi apresentado, algumas crianças foram apresentadas a Jesus. E a passagem de Marcos diz assim: apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se-lhe e disse-lhes: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Está em Marcos 10, de 13 a 16. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui toda e qualquer ideia de egoísmo e orgulho. Por isso é que Jesus faz essa comparação com as crianças. Ninguém nasce ou renasce no mundo físico para sofrer, e sim para se reeducar, para recuperar-se das escolhas infelizes que fizemos lá atrás e crescermos na direção de Deus. Nós reencarnamos depois de vários processos ou procedimentos de preparação, onde nós vamos definir os objetivos, ou são definidos para nós os objetivos da encarnação, né? A família que irá nos acolher e o tempo que nos será dado, além de outros detalhes. É um processo longo, trabalhoso, envolve diversas variáveis e precisa ser inserido, ou seja, disparado esse processo no momento certo, exato, e precisa ter disponibilidade. Ao nascer, nós somos, ou ao reencarnar, nós somos crianças indefesas e com esquecimento da nossa vida anterior. Espíritos limpos para recomeçar. E aí talvez vocês me perguntem, poxa, mas limpo? Como é que fica o passado? Na verdade, a infância é como se fosse um período de repouso para o espírito. Durante esse período, o espírito não manifesta todas as tendências dele, em função da sua complexão física mesmo. Imagina, você ter todo o cérebro formado, todas as suas capacidades, num corpo que ainda não sabe se alimentar sozinho, não anda sozinho, porque está ali ainda se formando. Então, desde desse nascimento, a criança, até uma determinada
idade, ela é moldável, ela é dependente, né? Se nós formos vermos, comparar com os animais, um cachorrinho ou um pintinho, eles nascem, se você deixar sozinho ali, ele de uma maneira ou outra ele se vira e a maioria sobrevive. Nós, seres humanos, não. Se formos deixados sozinhos na fase bebê, nós simplesmente vamos sucumbir, porque não conseguimos fazer nada sozinhos. Nós dependemos completamente um dos outros. O André Luiz fala no livro Sinal Verde que toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidar-se, né? Então, durante esse período, né, em que a bagagem espiritual dele está latente, é mais fácil, ou a criança está mais acessível, ou aquele espírito está mais suscetível, né, a mudar, a ser transformada a natureza para que ele progrida, né? Então, nós, ou aqueles que recebemos as crianças, né, estamos preparados, ou no mínimo nós concordamos em ser responsáveis por receber aquele espírito e atuar desde o início para que ele se modifique. Então, é carinho, é afeto, mas também a gente precisa dar normas, precisa dar disciplina, valores que somem para quando efetivamente começar a aflorar a verdadeira essência, né? Normalmente, esse período vai desde o nascimento até mais ou menos 7 anos. Eu falei mais ou menos porque nós vamos encontrar espíritos que desde muito cedo já demonstram aptidões e conhecimentos trazidos de vidas anteriores. Mas também encontramos aqueles que já manifestam tendências viciosas também trazidas de vidas anteriores. Por isso é mais ou menos, né? Aí muitos de nós ficamos até chocados, ou não entendemos muito essa passagem, com essa atitude rude dos apóstolos em afastar as crianças, não deixar que as crianças se aproximassem de Jesus. Que mal efetivamente a criança poderia fazer a Jesus? Mas a gente precisa lembrar que naquela época, e durante um bom tempo, a criança não tinha um papel relevante dentro da sociedade, né? E também os apóstolos não entendiam muito bem qual era a missão de Jesus, né? Eles estavam ali, né, ainda naquela que Jesus era o Messias, o Salvador, que seria o novo rei, né? Então, eles não tinham esse entendimento total da missão de Jesus, mas ao passo que também as crianças não eram tão valorizadas assim. E isso é até contraditório, porque as crianças eram e são a garantia da continuidade da espécie, porque os mais velhos vão envelhecer, em algum momento vão desencarnar, e se você não tiver criança para dar continuidade, a espécie sucumbiria, né? Mas, naquela época, vamos dizer assim, a mortalidade infantil era muito alta. Claro, ocorriam muitos nascimentos, mas a mortalidade infantil era muito alta. Fosse ela normal, por questões sanitárias, por questões de não ter a medicina, os dados, ou não terem pessoas com capacidade para resolver os problemas do parto, fosse ela provocada, né? Os romanos tinham a prática normal para eles de eliminar crianças indesejadas, né? Existem vários registros de cartas de mulheres romanas perguntando aos maridos o que fazer com uma criança, e os maridos na guerra, viajando ou destacados para uma outra parte do Império Romano, e aí a mulher perguntando para o marido o que faria, o que teria que fazer com a criança, qual destino seria dado para aquela criança. Então, o infanticídio era muito normal, tanto nas classes ricas como nas mais pobres, pelos diversos motivos. Então, um órfão abandonado em Roma, invariavelmente, ele só tinha 3 caminhos: ou a prostituição, ou a escravidão, ou a morte, né? Era muito raro você ter um órfão acolhido para ser criado como membro da família.
Normalmente ele era acolhido, mas para ser um escravo da família. Tá? Lá no filme do Paulo, aquele filme Paulo, tem um órfão que é acolhido pela comunidade de Paulo. Mas isso era muito raro. A grande maioria ou virava escravo, ou é prostituição, e muitos eram mortos porque eram simplesmente indesejados. Voltando à passagem. Sempre foi uma prática em levar as crianças para serem abençoadas pelos mais velhos ou pelos tidos como uma espiritualidade superior, né? Para que tivesse uma sorte diferente na vida, né? Para que tivesse um bom desenvolvimento, né? Muitos de vocês vão lembrar aí que quando a gente era criança tinha aquele dia de ir lá tomar a bênção, né? Tomar a bênção do avô, tomar a bênção da avó, ou de um tio, ou de uma bisavó. A gente ia lá e a gente não gostava, ia que obrigado pelos pais, mas a gente ganhava lá um Deus te abençoe e às vezes até ganhava uma bala, um doce ou um sorvete, que fosse. Isso já é uma tradição que vem sendo passada ao longo das gerações. Quando não era isso, levava a gente numa rezadeira, numa benzedeira, também com o mesmo propósito, né? Principalmente se o menino fosse muito espivitado, a menina fosse muito espivitada, era ali para acalmar o espírito, para acalmar aquela alma que estava muito rebelde, né? E assim a gente recebia ali um toque, uma reza, um passe, né? Agora imaginem você, criança, e receber um toque, um passe de Jesus. Alguém gostaria? Né? Então, durante a história, né, ao longo do desenvolvimento da humanidade, as crianças foram tratadas como adultos pequenos, né, e não como efetivamente como crianças. Na tradição aí de vários povos, meninos aí com 12, 13 anos fazem ou faziam e aí em alguns povos ainda fazem aquele rito de passagem para o mundo adulto, né? Os judeus têm lá o bar mitzvah, né? Os africanos e outros povos caçadores, eles saem para caçar junto com os adultos e são deixados sozinhos lá na mata, seja lá onde for, para que realmente efetivem a caça e aí conseguindo eles são considerados adultos. E hoje a gente já sabe que o cérebro da nossa espécie se forma em etapas. Então o desenvolvimento cognitivo vai acontecendo à medida que os estímulos vão sendo dados. Ou seja, o nosso cérebro é plástico, com a finalidade de ser o quê? Moldado, modelado. Né? E para isso o suporte dos pais, dos responsáveis, é essencial. A nossa espécie ela não consegue, como eu falei anteriormente, ela não consegue sobreviver nos primeiros momentos sem o devido suporte. E até isso, a nossa infância é a mais longa dentre os seres vivos, né? Então, também para possibilitar, essa moldagem, essa transformação. Então você está levando crianças para Jesus, aquele, né, que tem o que ensinar. E a criança, como é que ela aprende? Ela aprende por imitação, ela aprende por observação, fazendo aquilo que ela viu alguém fazendo. Né? Muitas vezes é que você dá um brinquedo para a criança é curiosa por natureza, então ela começa a desmontar o brinquedo, porque na verdade ela quer entender como que aquilo foi feito, como que aquilo foi criado. Né? E infelizmente, recentemente algumas pesquisas, inclusive teve um pesquisador, um escritor francês, Michel Desmourget, ele publicou um livro com um título até bastante forte, Fábrica de Cretinos Digitais, publicou em 2019, e onde ele conclui que é o seguinte, que os nativos digitais são os primeiros filhos a terem QI menor que os dos pais. Né? E isso foi documentado, foi uma tendência documentada em Noruega, Dinamarca, Finlândia, Holanda, França, ou seja, nos países ditos desenvolvidos. Por quê? Dar as coisas muito rápido, tudo pronto, né? Sem que necessite o esforço, ou seja, fica faltando estímulo para o cérebro. E aí não cria as redes neurais necessárias, né, para que se desenvolva o potencial da inteligência.
Então isso é uma reflexão que nós temos que fazer, né? O que nós estamos fazendo com esses nossos pequenos, porque mal consegue ter entendimento, até para a gente ter paz, para a gente ter sossego, a gente pega o celular e bota na mão desse pequeno. Então ele fica acostumado que passando as coisas assim, as coisas acontecem rapidamente e sem grande esforço. Então isso acaba de alguma maneira refletindo na questão das formações das redes neurais e do desenvolvimento do coeficiente de inteligência. E por que Jesus diz que o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham? Porque a criança ainda está naquela fase que ela pode ser moldada, não formou preconceitos, né? Então muitas das vezes a gente precisa observar e aprender com as crianças e não ser um adulto infantilizado, né? Jesus está dando sentido para os adultos ali, mostrando o seguinte: olha, recupere essas qualidades infantis que vocês perderam, ou seja, estarmos abertos a receber, estarmos abertos a aprender, estarmos abertos a perceber. Perceber o quê? Perceber o reino de Deus, né? Sem preconceitos, sem... né? Preconceito é pré-conceito, sem verdades, como dizer assim, sedimentadas e que não aceitam o contraditório e muito menos aceitam uma transformação. Criança, ela tem ânsia de aprender, né? Você vê que quando a criança começa a andar, ela logo quer soltar sua mão, ela quer porque ela quer ganhar o mundo, né? E aí quando ela começa a comer, ela quer comer sozinha, e aí a gente não deixa porque vai sujar tudo, suja mesmo, mas ela quer ser independente, porque ela percebe que ela tem potencial e ela já quer fazer diferente, ela não quer que ela fique ali dependente o tempo todo, né? E ela continua insistindo até que ela consegue, ou andar sozinha, ou até comer sozinha. E aí vem a pergunta: será que nós ainda estamos com essa gana, essa vontade de aprender? Porque, de novo, lembra que eu falei das redes neurais, né? As sinapses só se formam se a gente treina o cérebro, se a gente estimula o cérebro, né? Se a gente efetivamente dá trabalho para que o aprendizado ocorra, né? Em que ponto que a gente desistiu disso, né? Ou que ponto a gente abandonou? Porque, isso aí é impossível, isso aí eu não consigo, né? Falta um pouco o quê? De humildade para a gente se colocar como aprendiz, né? A gente precisa resgatar isso, porque todo dia é dia de aprender, toda hora, todo momento a gente pode aprender alguma coisa. E o que a gente precisa aprender principalmente? Aprender sobre o amor, né? Nós achamos que sabemos o que é o amor. Leon Denis, lá no final do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala o seguinte: amor é um sacrifício. E lembrando que sacrifício vem da palavra sacro ofício, né? Uma coisa santa, uma coisa elevada, e não o sacrifício como nós traduzimos na nossa civilização ocidental, que é aquela coisa do sacrifício, lembrando lá das mortes das pessoas ou dos animais que eram sacrificados em nome de Deus, como sacrifício, uma coisa ruim. E na verdade é um sacro ofício. Então ele continua dizendo: o amor é um sacrifício. As almas receberam o princípio afetivo destinado a germinar e expandir-se pela aprovação dos séculos, até que tenham aprendido a dar-se por sua vez, isto é, dedicar-se às outras almas. Com esse sacrifício, esse sacrifício, mais se engrandecem e se aproximam de Deus, né? Então, quando a gente dá amor de verdade, a gente sente um bem-estar, a gente se sente leve, né? Se não for amor de verdade, a gente vai se sentir pesado, vai se sentir amargurado, angustiado. Então isso é qualquer outra coisa, só não é amor. Porque o amor verdadeiro, quando a gente dá, a gente fica leve, a gente não fica pesaroso, né? Às vezes a gente faz alguns investimentos e chama de amor, né? Investimos nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações pessoais, nas nossas relações na casa espírita, né? Esperando de alguma maneira sermos aprovados, sermos reconhecidos, sermos amados, né?
Isso traz à tona, de novo, aquele adulto infantilizado, que quer as coisas de sua maneira, né? E às vezes a gente fica meio birrento, igual a criança birrenta mesmo. Poxa, não aconteceu como eu queria. Ah, que triste. Aí a gente fica resmungando. E na verdade a gente esquece de refletir. Por exemplo, Jesus agradou a todos? Jesus não agradou a todos. E olha que era Jesus, um espírito, né, um espírito puro. E nem assim ele agradou a todos. Como é que nós, ainda nesse patamar evolutivo bem aquém de Jesus, mas poderemos chegar lá, mas chegaremos lá efetivamente, mas ainda estamos a caminho, como é que a gente já quer conseguir uma coisa que nem Jesus conseguiu, que é agradar a todo mundo? Então nós sofremos por aquilo que a gente achava ou acha que tem que receber, né? Então, porque não sabemos ainda amar, a gente precisa aprender a amar. Amar inclusive os inimigos, e não necessariamente as pessoas. Inimigo aqui não necessariamente é pessoa. Inimigo pode ser qualquer coisa, ou tudo aquilo que nos é contrário, situações que nos são contrárias, né? Nós precisamos nos educar para poder educar, né? Educar nossas crianças, educar nossos jovens, né? Hoje a gente vê um movimento aí, infelizmente, né, de desistir da educação dos filhos e diz que isso é amor. Ah, meu filho não vai passar pelo que eu passei, pelas privações que eu passei. Meu filho não vai ter a disciplina que eu tive, que a minha foi muito rígida. A gente esquece que quem ama, educa, né? Então, quem ama, educa. A gente não pode abrir mão disso, né? O Divaldo conta, numa das palestras dele, ou em várias palestras, ele já citou isso, que toda vez que ele aprontava, o pai dele pegava lá o psicólogo que tinha atrás da porta e fazia uma sessão nele, né? E no fim da vida ele pediu desculpas ao Divaldo por ter feito daquela maneira. E o Divaldo falou para ele que aquilo o havia ajudado a se tornar o que o Divaldo é. É óbvio que nós não estamos aqui defendendo castigo físico, não é isso. Mas, de alguma maneira, aquela atitude do pai dele em conter os desvios, segundo a visão que o pai dele tinha de disciplina, fez com que o Divaldo fosse se transformando. E isso tem que ser uma atuação direta do pai e do responsável. Não, obviamente, repetindo, não é a questão do castigo físico, mas a questão de dar limite, né? É agradável educar? Claro que não é. Ninguém gosta de ser o mal da história, né? Mas faz parte do trabalho, faz parte do processo de educar. Dá trabalho, sim, mas você vai ter que impor limites. E vai ouvir frequentemente, eu te odeio, né? Vão bater a porta. Mas isso faz parte do processo. Imagine o que Jesus não ouviu, né? Os escárnios, né? Tudo que ele ouviu, tudo que jogaram nele, tudo que agrediram, né? Tudo que chicotearam, tudo que fizeram com Jesus. E mesmo depois de tudo isso que aconteceu, ele nos abandonou? Ou nos amou menos em algum momento? Não, pelo contrário. Ainda fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Tal como crianças. Então, amar não é deixar de educar. É o sacrifício do seu prazer para educar, para que você não alimente orgulho, não alimente o egoísmo daquele espírito que foi colocado sob a sua responsabilidade. O Leon Denis, lá no livro Depois da Morte, ele fala assim: é pela educação que as gerações se transformam e aperfeiçoam. Para uma sociedade nova é necessário homens novos. Por isso, a educação desde a infância é de importância capital. No livro Depois da Morte, tem um capítulo que ele fala só sobre educação. E engraçado que esse livro foi escrito lá atrás, e se a gente lê, a gente vê que está bem atual, né? Então não basta a gente ensinar elementos da ciência, né, para a criança. Aprender a governar-se, a conduzir-se como um ser consciente e racional é tão necessário quanto saber ler, escrever e contar. É entrar na vida armado, não só para a luta material, mas principalmente para a luta moral. E é nisso que a gente tem tido menos cuidado, né? Isso é a sequência lá do
do comentário do Leon Denis. Uma boa educação moral é raras vezes obra de um mestre. Para despertar na criança as primeiras aspirações ao bem, para corrigir um caráter difícil, é preciso às vezes a perseverança, a firmeza, uma ternura que somente o coração de um pai e de uma mãe pode ser suscetível. Se os pais não conseguem corrigir o filho, como é que poderia fazê-lo o mestre que tem muitos discípulos para dirigir? Né? E aí eu completo, e no menor tempo. Porque quando o filho está na escola, né, muita gente, eu boto o filho num período integral. Tá bom, ainda que o filho passe lá 6, 7 horas na escola, a maior parte do tempo ele está em casa. Então como é que se a gente não está conseguindo fazer esse direcionamento, estando mais tempo com eles e cuidando só dele, de 1, 2 ou talvez até 3, como é que um professor que está dentro da sala de aula ou dentro lá da creche, que está cuidando de 20, às vezes mais, e num período muito menor vai conseguir fazer isso? Lá ele está passando conhecimento, ele está dando outros estímulos para o cérebro daquela criança. Mas a educação é responsabilidade dos pais ou dos tutores ou dos responsáveis. Né? Para que a gente não crie adultos que não sejam capazes de lidar com a frustração, por exemplo. Nós temos visto aí uma geração que não sabe ouvir um não. A coisa tem que ser naquela hora, naquele exato momento, daquela maneira. Aí se você fala que não, pronto, começa uma crise. Mas somos nós os responsáveis por deixarmos que eles interpretem que esses são os valores. A educação baseada numa concepção exata da vida transformaria a face do mundo. Todas as chagas morais são provenientes da má educação. E aí, instruamos nossas crianças jovens, falemos ao seu coração, ensinemos a despojar-se de suas imperfeições. Lembremos de que a sabedoria por excelência consiste em nos tornarmos melhores. Né? Então, assim, educação, né? Moldar. A gente tem que se lembrar assim, a criança do 0 aos 7 é aquela... como se fosse a massinha de modelar, né? Não vamos falar do barro, porque tem gente, mas eu não tenho habilidade, mas a massinha de modelar, você pode ir fazendo com ela o que quiser, dentro das possibilidades que você tenha e que ela também tenha para desenvolvimento. Então a gente não pode perder essa oportunidade, porque o que acontece? Quando assim que vai chegando, depois dos 7 anos, 8, que vai aflorando toda a essência daquele espírito, já vai ficando mais complicado. Aí chega a adolescência, com todos os hormônios atuando, mais complicado é. Se você fez a base lá atrás da disciplina, se você fez a base da realidade, do pé no chão, ainda com toda a revolta, com todo o afloramento dos hormônios na idade adolescente, você terá mais êxito em conseguir resolver as situações do que aquele que não teve a base, que como ele não teve a semente plantada, ele realmente vai se exasperar. Né? Então, e o nosso trabalho é esse, é nos tornarmos melhores, tanto nós quanto aqueles que estão sob a nossa responsabilidade. E nos tornarmos melhores nos leva à segunda parte, que é bem-aventurados que têm fechado os olhos. Essa frase, bem-aventurados que têm fechado os olhos, não faz parte do Sermão da Montanha. Né? Isso foi uma adaptação, alguma coisa que o Kardec encontrou para encaixar esse assunto, porque, né, veio de uma comunicação, está dentro de um contexto de uma comunicação espírita que foi dada pelo Vianney, Jean-Baptiste Marie Vianney, ou cura d'Ars, né, o cura da cidade de Ars, na França. Não sei se a pronúncia é bem essa, mas escreve A-R-S, então Ars. Então o Vianney, ele era um padre francês, né, foi canonizado pela Igreja Católica. Ele era o quarto dentre 7 filhos de camponeses. Estudou, sofreu com perseguições, né, até que encontrou um tutor. Mas ele foi impedido de ser confessor. Né, e no final, no início da carreira dele de padre, ele foi impedido de ser confessor porque eles achavam que ele era inferior por ser filho de camponês, não tinha vindo de família rica,
né? Então ele teve algumas dificuldades no estudo no início, então ele foi tido como inferior. Mas no final ele foi considerado um dos maiores confessores da igreja, né? Quando ele chegou a Ars, ele encontrou um caminho, estava muito névoa, muito, né? Não estava conseguindo enxergar direito o caminho. Ele pediu para o menino: me mostras o caminho de Ars, que eu te mostraria o caminho do céu, né? E hoje, lá na entrada da cidade de Ars, tem um monumento fazendo referência a esse encontro. Bom, uma vez em Ars, depois ele criou o orfanato, ele ficou conhecido pelos dons de cura, através da imposição das mãos, principalmente em crianças, né? E, segundo consta, ele devolvia a visão em cegos, né? Em 1835, para vocês terem ideia, nós estamos falando do século XIX, em 1835, foi feito um sistema de transporte especial entre Lyon e Ars por conta de 80 mil peregrinos que foram até Ars para se consultar ou para serem atendidos pelo cura d'Ars, pelo padre Vianney. Ele morreu em 1859 e seu corpo está lá na paróquia de Ars até hoje, incorrupto, ou seja, o corpo dele não degradou, está lá. E ele foi canonizado em 1925. E aí nós separamos alguns trechos dessa comunicação para observar os ensinamentos que esse Espírito trouxe. E ele fala assim: não sei fazer milagres sem que o Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais, senão aquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faze com que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada se necessário, para que a minha alma se eleve ao teu seio, como a brancura que possuía quando a criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e quiçá também a cura, que apenas timidamente pedisse em recompensa da vossa abnegação. Ou seja, porque essa comunicação foi dada porque levaram uma menina cega para ele curar, e ele não curou. Ele faz o seguinte: pede para que tenha força, né, para que cure o espírito, e se for necessário que a carne seja castigada. Ou seja, a humildade de se colocar, primeiro ele se coloca na posição de um servo, né, dizendo que a cura não era um mérito dele, era sim uma concessão de Deus, né, e que Deus será sempre Pai de amor e bondade infinita, e que vai nos conceder as bênçãos da cura, mas a cura não a cura que nós queremos, mas a cura necessária para nós. Então, principalmente a cura do Espírito, né? Nós somos instrumentos de Deus, né? E aí ele fala o seguinte, que as enfermidades do Espírito, né, levam às enfermidades no corpo. E assim, de acordo com as nossas necessidades reencarnatórias, essas limitações, na verdade, são mais uma bênção do que um castigo. A gente já ouviu que o espírito adoece primeiro que o corpo. E ele diz para a gente orar assim: fazei que minha alma enferma se cure antes. Então, se há doenças no corpo, há doença no espírito. E nosso Pai, Deus, nunca foi o credor incompassível, né? E aí ele fala que a dor dessa irmã não é uma punição arbitrária. Como uso de nosso livre-arbítrio, trazemos para nós as enfermidades, mas Deus nos concede ainda assim a possibilidade do resgate. Quando ele fala das nossas aflições, ele fala para a gente erguer para o céu os olhos, né? Para erguermos os olhos para o céu. As pessoas que estão voltadas para o mundo, focadas nas coisas, né, em outras pessoas, fazendo suas escolhas, né, porque é isso que a gente se distrai com as coisas do mundo, a gente fica só olhando aqui, aí ele fala, olha para o céu, né? E aí tem uma passagem lá de Mateus que ele fala: e erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente Jesus, quando está aquela passagem lá da transfiguração de Jesus.
Então, se a gente elevar os olhos para o céu, a gente vai começar a ver Deus em tudo, né? Se a gente tiver uma visão elevada, livre desse apego, livre dessas coisas materiais, se a gente buscar o sagrado todo o tempo, nós vamos conseguir ver o Senhor em tudo, né? Se ainda não conseguimos, é porque ainda nós somos cegos. Cegos o quê? Cegos para as coisas de Deus, né? Enxergando somente as coisas do mundo. Mas isso que poderia ser uma má notícia, isso poderia até ser uma má notícia se a gente não tivesse Jesus para nos restituir a visão, como ele restituiu a visão aos cegos, né? Utilizando das coisas materiais, lembra que Jesus faz a lama, né? Usa a saliva, faz a lama ali com a terra e passa nos olhos do cego para que restituir a visão. Ou seja, utiliza as coisas materiais, mostrando que as coisas materiais são o quê? Ferramenta para abrir a nossa visão e não o objetivo. Então, e aí Mateus lá 5 tem: bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Então a gente precisa limpar, purificar o coração para ver a Deus. O que é impureza? Impureza é tudo aquilo que não é. É algo que está num local que não deveria estar. Então a gente precisa tirar do coração tudo aquilo que não faz parte, tudo aquilo que não é. Eliminar tudo aquilo que nos impede de ver o que nós realmente somos. E o que nós realmente somos? Filhos de Deus, né? Nós somos filhos desse Pai amoroso, nós somos a centelha divina. Então nós precisamos nos perceber, nos reconhecer e nos enxergar como tal, né? E aí Jesus fala: eu vim para que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Tem muita gente que não entende muito essa palavra de Jesus. Fala assim: como assim para os que veem fiquem cegos, né? Nós precisamos nos tornar cegos, né? Cegos para o mundo, para que Jesus efetivamente abra nossos olhos, nos cure, né? Aqueles que conseguem ver com a alma, né? Com os olhos da alma, veem mais. Abertos os olhos, sempre serão prontos a causar a falência das almas. Que olhos esses? Os olhos materiais, né? Se você foca no mundo, se você foca nas coisas passageiras, você está sujeito a falir, né? Então, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Fechados os olhos podem fazer subir a Deus. Confia no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza, né? Então, lá no Evangelho, isso é a passagem que está lá no Evangelho, lá na instrução dos Espíritos, que ele fala: a criatura é sempre punida naquilo que pecou. A lei da causa e efeito. Punido aqui, entenda-se que não é castigo, é simplesmente passar por aquela situação, porque quando ele causou, quando ele esteve na situação, ele não aprendeu. Então ele precisa passar ali, né, na questão da lei da causa e efeito. Até porque para Deus não tem fracassados. Não tem essa, não importa o quanto a gente errou, né? Ele vai oferecer oportunidade para que a gente veja o que é essencial, para que a gente tome a decisão, né, de quando nós vamos fazer isso, ou seja, de quando nós vamos elevar os olhos para Deus. E uma vez que a gente toma essa decisão, não importa o que ficou para trás. Ele não vai fazer balanço: você pecou 10, você pecou 20, então você que pecou 10... ou, né, pecado no sentido de errar, de se afastar das leis de Deus. Então, você que se afastou das leis de Deus 10 vezes, ganha mais. E você que se afastou da lei de Deus 20 vezes, ganha menos. Não tem isso. Para ele, o que interessa é que todos nós, filhos pródigos, que fomos desbaratar ou malbaratar a nossa riqueza, a nossa herança, que a gente volte para casa. E aí, na hora que a gente volta, ele nos recebe de braços abertos, né? Então, lá na passagem do cego nascença, os apóstolos perguntam, né, quem que tinha pecado, ele ou os pais? E aí ele fala: ninguém pecou, ele só é assim para que a obra de Deus nele se manifeste. Então, qualquer limitação que a gente tenha é para que a obra de Deus se manifeste. E aí a gente lembra lá de Mateus, né? Se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti.
Melhor te entrar na vida com um só olho do que tendo dois e serem lançados no fogo do inferno, né? Que fogo do inferno é esse? É aquele que queima sem consumir, aquele sofrimento prolongado, né? As provas, as expiações, que são necessárias para que a gente mude. Por isso que ele fala, então é melhor que você entre sem um olho do que entrar com os dois e que isso seja causa da falência. Ele fala que você entre sem uma mão, que entre sem um pé. Ou seja, é melhor você ter limitações, porque essas limitações vão fazer você perceber quem realmente você é. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se, porém, os teus olhos forem mau, teu corpo será tenebroso. Sê, portanto, a luz que em ti há, né? A luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Né? Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Está em Mateus 22, 23. Então, se nós não reconhecermos como a luz do mundo, conforme Jesus disse que somos, nós vamos ser só portadores da luz. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Então nós somos a luz, nós temos que nos portar como a luz e não portar a luz. Porque o portador da luz, lá pela origem, pela etimologia da palavra, portador de luz é Lúcifer, é o portador da luz. E nós não queremos ser Lúcifer, nós queremos ser a luz e não o portador da luz. E aí, lembrando lá também aquela outra palavra, passagem lá de Mateus, né? Deixai-os, são os cegos condutores de cegos. Se um cego guia o outro, ambos cairão no barranco ou na cova, né? E se a gente for perceber, um cego, ele quando é conduzido, ele não quer ser puxado, ele quer ser orientado. Então, se você vai ajudar um cego, ele segura no seu antebraço e você vai andando. Não é você que segura na mão dele. A pior coisa que você pode fazer para um cego é você catar na mão dele e sair arrastando. Não é isso que ele quer. Ele quer uma orientação. Ele quer segurar e você orientá-lo. Ou seja, quem conduz não tem que segurar, não tem que puxar. Ele tem que deixar a decisão de seguir para quem está sendo orientado, para quem está sendo dirigido. Então o cego precisa de direção, ele precisa ser conduzido e não ser puxado. E a decisão se vai seguir ou não vai caber a ele. Então, bem-aventurados que têm fechado os olhos, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não veem são eternas. Isso é lá no Coríntios, né? Paulo aos Coríntios, falando o seguinte, para a gente se atentar mais nas coisas que a gente não vê, porque as coisas que a gente vê, essas vão passar. Então, todo o poder do espírito, né? Todo o poder da alma acaba se resumindo em 3 palavras: querer, saber e amar. Querer é colocar toda a nossa vontade focada num objetivo. Saber, porque sem o estudo, né, a vontade ela vai ser inócua, né? Ela pode se perder. E amar, porque sem amar não adianta a gente ter vontade, não adianta a gente saber. Porque essa vontade e esse saber serão estéreis se a gente não tiver amor, né? Então que a gente aprenda a amar, né? Porque o amor, no final de tudo, é o fim de tudo. Né? O final de tudo é o amor, o fim de tudo é o amor. A gente vai efetivamente, né, se transformar no amor divino, até porque somos filhos de Deus, né? O reino de Deus está pronto, ele nos é dado e não uma conquista, né? Porque o reino de Deus está onde? Está dentro de nós. Então, se nós nos abrirmos como criança, abrirmos os nossos olhos para Deus, para as coisas que realmente importam, o reino dos céus vai nos acolher, vai nos abraçar, tal como Jesus fez com as crianças, né? Não foi pela ciência ou pela arte da oratória que Jesus seduziu e cativou multidões. Foi pelo amor, né?
mesmo depois da morte do seu corpo físico, o seu amor ficou no mundo, né? Nós estamos aí há mais de 2.000 anos, né? E esse foco ardente, esse amor incondicional veio ao longo de todos esses anos e continua firme. Então, que sejamos capazes de perceber isso e nos transformarmos. Então era isso, meus amigos, muito obrigado. Lembrando as palavras de Emmanuel, tudo passa, exceto Deus. E Deus é o suficiente. Muita paz a todos. Então, agora, no final desse estudo, que sejamos capazes, Senhor, de refletir sobre tudo aquilo que foi falado aqui e que consigamos colocar em prática no nosso dia a dia. Assim, Senhor, agradecidos que estamos, pedimos a permissão para encerrar o estudo de hoje. Graças a Deus.